Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Kerlin Ruviaro, instrutora de trânsito aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui hoje para dar sequência na nossa série de videozinhos falando sobre trânsito, falando sobre prova teórica, né? Falando sobre direção defensiva. No último videozinho, eu deixei ali para vocês que nós falaríamos sobre direção defensiva e 5 elementos, né? Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Então, cá estamos nós para falar sobre estes 5 elementos que compõem a direção defensiva, ok? Um recadinho antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreve ali no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem muito conteúdo bom ainda que vai ser lançado aqui no nosso canal, tá? Isso vai ajudar vocês também com dúvidas que vocês tenham desse processo aí de primeira habilitação e também de conteúdos que envolvem o trânsito de forma geral. Não esquece de deixar também aí para nós, né, para a alegria desta instrutora, o seu joinha, o seu like, tá? Fico muito feliz em receber aí um feedback de vocês, ok? Bom, então, gente, falando sobre estes elementos. Estes 5 elementos são importantíssimos, tá? São questões carimbadas de prova teórica ou exame de legislação, como alguns costumam chamar. Tá? Então, gente, a direção defensiva, que são essas técnicas que formas de dirigir, né, que o condutor traz para o seu dia a dia para transformar este trânsito mais seguro para todo mundo, né, deixar este trânsito mais seguro para todo mundo, ela é composta por esses 5 elementos, que é o conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Eu já deixo marcadinho capa, tá? Destaquem as primeiras letras de cada um desses elementos que vai formar a palavra capa com PH. Essa dica vai ajudar muito vocês quando vocês tiverem alguma questão lá na prova de vocês que fale sobre elemento da direção defensiva, né? Fale em elementos ou elemento. Então, vocês vão precisar lembrar quais são esses elementos. E para ajudar a refrescar a memória de vocês na hora da prova, lembrem que os elementos da direção defensiva é a capa. Vocês lembrando que é capa e que cada uma dessas letrinhas é a letra inicial de um dos elementos, fica mais fácil. Por exemplo, eu sei que o C é do conhecimento, o A é do quê? É da atenção, o P da previsão. E a minha capa ela é com PH, então esse H é do quê? É da habilidade. E o último A lá é da ação. Então, se eu lembrar que elementos da direção defensiva é capa, vai ficar mais fácil de eu lembrar quais são estes 5 elementos, né? E vocês vão poder consultar ali na hora da prova de vocês ao cérebro, né, gente? Então, a dica gravem esse macetezinho aí que vai ajudar vocês a lembrar destes 5 elementos, ok? Nós já vamos iniciar falando sobre eles. Então, nós vamos falar hoje sobre o primeiro, né, elemento da direção defensiva, que é o conhecimento, tá? O que o condutor defensivo precisa conhecer? Então, ele precisa conhecer as leis e as normas de trânsito, ele precisa conhecer as particularidades do veículo, tá? Seus equipamentos e acessórios, e ele precisa conhecer também as condições adversas e a maneira certa de enfrentar cada uma destas condições adversas, ok? Bom, falando sobre o primeiro conhecimento ali, que é das normas e das leis. Além da gente conhecer o básico que está no CTB, né, no Código de Trânsito Brasileiro, nós precisamos também nos atualizar, né, com as resoluções e as portarias complementares, né, cada estado, o Detran de cada estado tem as suas próprias portarias, né, as suas normas, as suas regras dentro do seu estado. E nós temos também
o CONTRAN, né, gente, que é um órgão do sistema normativo, que a gente vai falar sobre ele mais perto lá em legislação, tá? Mas as resoluções do CONTRAN, elas também são resoluções que complementam, são leis que complementam o nosso Código de Trânsito Brasileiro, porque o nosso código, ele deixa muito assunto em aberto para que os DETRANs de cada estado falem sobre, ou o CONTRAN, tá? Que é o Conselho Nacional de Trânsito, tá? Então, algumas das regras do trânsito, das normas, das legislações do nosso trânsito, elas vêm não no código, mas por essas legislações complementares, tá? Então, a gente precisa se atualizar, porque isso está mudando o tempo todo. Vocês devem estar acompanhando aí no dia a dia de vocês, que foi aprovado a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, tá? Foi assinado pelo presidente já, então em 180 dias a partir da data que ele assinou, essas novas regras elas começam a valer, tá? Então são mudanças, a que vai implicar na vida de todos os motoristas, né? Então, ou proprietários de veículos, enfim, né? Então a gente precisa se atualizar com relação a essas mudanças também, tá? Então eu preciso ser cuidadoso na hora de fazer a busca dessas informações, por buscar em locais, em fontes confiáveis. Aí eu quero saber sobre mudanças no Código de Trânsito, onde que eu vou procurar isso? No CONTRAN, né? No site do CONTRAN, ou vou procurar no site do DETRAN, do meu estado, por exemplo, né? Então, em fontes seguras, para não ficar compartilhando fake news, né, gente? Ou tomar como verdade aquelas coisas que as pessoas compartilham em Facebook, em rede social, enfim, que nem sempre são verdade, tá? Então, se atualizar sim, mas se atualizar numa fonte segura de informação, tá? Então, eu preciso ter, enquanto condutor, enquanto futuro condutor, eu preciso conhecer as leis e eu preciso também me atualizar com as mudanças que vão acontecendo. Tá? Não adianta estudar uma vez e depois nunca mais ler nada sobre nessas alterações, porque tu vai ficar para trás. Tá? E aí depois vai alegar desconhecimento, o que nem pode, né? Porque essas regras elas são de domínio público. Todo mundo tem condições de acessar, tá aí na internet para todo mundo, tá? Então, não dá para a gente fazer as coisas erradas dizendo que não conhece, sendo que essas leis elas estão aí para todo mundo, ok? Então, a segunda coisa que eu preciso conhecer é o meu veículo, né? Condutores e proprietários são responsáveis por acidentes provocados por má condição do veículo. Então, eu preciso conhecer o meu veículo, eu preciso conversar com ele. Vocês vão ver que o carro fala com vocês. Quando vocês estão fazendo as aulas, enfim, né, ou quem já é motorista, escuta o carro pedir a troca de marcha, escuta o carro pedir conserto quando algum barulho está diferente do normal, tá? Então conheçam o veículo de vocês, saibam aonde fica tudo dentro do carro de vocês, para que na hora que vocês precisem utilizar, vocês já saibam aonde está, como que funcionam os equipamentos, né? Como utilizar corretamente cada um deles. Prestem atenção no comportamento do veículo de vocês, no barulho que o carro de vocês faz, para que quando alguma coisa apresente um problema, por exemplo, vocês tenham condições de identificar, né? Olha, alguma coisa não está legal. Então, o conhecimento do veículo também ele é muito importante. E escolher o tipo e modelo de veículo apropriado para a utilização, né? Uma moto ela tem que ser adequada para o meu porte físico. Como que eu sei que a moto ela é adequada para o meu porte físico? Quando eu monto em cima dela e eu consigo colocar os dois pés no chão. Aí a moto ela é adequada para o meu tamanho, né? Para o meu porte físico. Eu tenho que conseguir controlar essa moto. Né? Eu que tenho que segurar ela nas subidas, nas inclinações. Então, ela tem que ser adequada com o meu porte físico, né? Com aquilo que eu tenho condições de sustentar. E também, por exemplo, se eu não estiver montada na moto, eu posso estar ao lado dela em pé. Se eu segurar pelo guidão, eu preciso conseguir fazer um 8 tranquilamente sem desequilibrar. Aí eu sei que a moto ela é apropriada para o meu porte físico, porque eu consigo manobrar ela desmontada, tá? Eu não estou montada na moto e eu consigo
fazer um número 8 com ela ali, segurando apenas pelo guidão, ok? E o carro, por exemplo, na hora de escolher um carro, é importante a gente escolher o modelo de carro, o tipo de carro, e, enfim, né, que seja adequado para a minha necessidade específica. A gente não escolhe o carro pela cor, né? A gente sabe que muitas das escolhas elas são feitas com base naquilo que a gente tem condições de pagar. Mas dentro daquele valor que tu está disposto a investir para adquirir um carro, tem muitos modelos, né? Que tu vai escolher dentre essas possibilidades, aquilo que melhor atende a tua necessidade. Eu quero um carro para viagem ou eu quero um carro para andar só dentro da cidade? Eu quero um carro econômico ou eu quero um carro mais potente, né? Eu quero um carro para transporte de passageiros, né? Que são um carro normal, né? Para carregar minha família, por exemplo, meus amigos. Ou eu quero um carro para mim transportar, sei lá, um material de trabalho, ou eu tenho uma lavourinha, alguma coisa assim, eu sou um produtor e eu quero transportar, por exemplo, a minha produção lá da minha chacrinha, né, do meu campinho, eu quero trazer para a cidade para vender, né? Então, que tipo de carro que eu vou precisar, né? É uma caminhonete, quem sabe? Ou é um carro com 5 lugares, né? São quantas pessoas eu vou transportar dentro do meu carro, né? Se o limite de passageiros for um pouco maior, quem sabe eu vou precisar de um carro que tenha aqueles bancos extras, né? Tipo spin, enfim. Então, escolher o tipo de carro que seja de acordo com a tua necessidade específica, dentro, é claro, daquilo que tu tem condições de pagar também. E levar em consideração, gente, na hora de escolher o tipo de veículo que melhor se encaixa na necessidade de vocês, na possibilidade também de manter esse veículo, né? Porque a gente sabe que é preciso investir o combustível, né? Que ele não anda de graça. Vocês precisam dar alimento para ele, que é o combustível. Então, avaliar também o consumo do veículo. E IPVA, né, seguro, e manutenção do veículo, que são coisas que são inevitáveis, né? Todo proprietário ele tem que pagar os impostos em dia e também a manutenção do veículo ela vem com o tempo, né? E isso é inevitável. Então eu tenho que saber, olha, esse modelo de carro aqui as peças são um pouco mais caras, o IPVA é um pouco mais caro, será que eu tenho condições de manter isso? E a gente tem que saber que todo ano lá, naquela época de licenciamento, a gente tem que pagar o licenciamento anual. Então eu sei, olha, de acordo com o ano do meu carro, com o modelo do meu carro, é um valor. Eu vou ter este valor disponível para fazer esse investimento todo ano. Isso são coisas que elas devem ser levadas em consideração também, porque elas vão nos afetar mais adiante também, certo? E o terceiro aqui, conhecimento que a gente precisa ter são sobre as condições adversas, né? O que vocês acham que é condição adversa? Né? Quando a gente fala, o condutor para ser defensivo precisa conhecer as condições adversas. O que são essas condições adversas? São fatores, né? Ou combinação de fatores que contribuem para aumentar o risco de acidente lá no trânsito, comprometem a segurança do nosso trânsito, né? Então, eu costumo dizer que condição adversa é tudo aquilo que não é ideal para a gente dirigir. Tá? É quando alguma coisa não está legal. Alguma coisa exige que eu tenha um cuidado maior, exige que eu tenha uma atenção maior, alguma coisa ali compromete a segurança. Então eu preciso agir de alguma forma específica para evitar que aquela situação acabe gerando um acidente. Tá? Condição adversa pode ser a gente tem 8 tipos, né? 8 possibilidades de condição adversas. Iluminação, quando a situação que oferece risco é a iluminação.
quando é o tempo, fatores climáticos, né, que interferem no trânsito e também no comportamento do nosso veículo. Quando as vias apresentam um problema, né, o espaço por onde eu circulo, a estrada, né, com buraco ou com falta de sinalização. O trânsito, que é a circulação dos usuários lá, né, quando o trânsito está lento, tem engarrafamento, enfim, né. O veículo, quando é o carro que apresenta problema, né, com um defeito, ou ele é a situação de risco, né. Quando a condição adversa é a carga, ou seja, aquilo que eu estou carregando, ela oferece risco, ela exige que eu tenha um cuidado maior, uma atenção maior. Os passageiros, quando aquilo que está comprometendo a segurança são os meus passageiros, né? De alguma forma, eles podem contribuir para que aconteça um acidente, né? Ou o próprio condutor. Quando eu, motorista, estou numa condição que ofereço risco para a segurança do trânsito, tá? Então, nós temos 8 tipos de condições adversas, tá? Que são fatores que comprometem a segurança do trânsito, tá, gente? Então, a nossa aula de hoje ficamos por aqui, né? Nós vamos, a partir do próximo videozinho, começar, então, a falar sobre essas condições adversas. A gente vai ver cada uma delas ali bem explicadinho, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, certo? Então, só para recapitular, nós estávamos falando sobre os elementos da direção defensiva, né? Então, começamos a falar sobre o primeiro elemento, que é o conhecimento. Conhecer as normas e as leis, se atualizar, conhecer o veículo e as particularidades dele também, escolher adequadamente o veículo, né? E conhecer as condições adversas e saber enfrentar cada uma delas, tá? Então, nós vamos, a partir do próximo videozinho, falar sobre as condições adversas, certo? Se você gostou do nosso videozinho, não esquece de deixar o seu joinha aí para nós, né? O seu like faz a felicidade dessa instrutora aqui. E também, se não é inscrito ainda, pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho ali para receber as notificações dos próximos videozinhos que vão ser lançados aqui no canal, tá? Lembrando que estes videozinhos vão ser falando sobre trânsito, sobre provas de primeira habilitação, reciclagem, reabilitação, enfim, conteúdos de trânsito, tá, gente? Muito obrigada e nos vemos então no nosso próximo videozinho falando sobre condições adversas. Até lá, gente. Tchau, tchau.